Bom, considerando que vocês já viram a introdução do AutoCAD, tanto no computador quanto no celular, eu vou apresentar para vocês e fazer uma revisão bem rápida do projeto arquitetônico, o desenho que a gente vai trabalhar no AutoCAD. Então, a gente vai iniciar a trabalhar no software, já construindo as configurações para construir essa planta aqui, mais ou menos nesse mesmo modelo. Se vocês observarem, aqui a imagem ela vai estar toda colorida, e aí essas cores vão representar as cores que a gente vai criar nas leis, no próprio AutoCAD. Vou dar um zoom aqui um pouco maior, para vocês conseguirem visualizar melhor essa diferença. Então, aqui a gente vai ter em magenta, né, em rosa, essas linhas que vão estar representando a nossa parede. Aqui eu tenho a representação da esquadria, da porta, no caso. Aqui eu vou ter a representação da janela. Então, essa aqui é uma janela de correr. Então, no caso, a folha da janela ela corre para os dois lados. É uma janela de vidro. Esse verdinho aqui está representando o vidro. Nossa representação no AutoCAD ela vai ser um pouco mais simplificada que essa para esses elementos, por conta da especificidade de quem vai trabalhar no AutoCAD pelo celular. Aqui a gente vai ter informações de cota, que estão aparecendo aqui em destaque, e a projeção da porta. Então, observem que a porta ela está aqui numa linha projetada, então ela está tracejada. Todos os elementos que aparecem aqui, nesse caso, como projetados, ou seja, eles estão tracejados aqui, eles são elementos que estão representando até onde é que pode ir aquele determinado item. Então, é como eu sempre falei para vocês, a gente vai representar com a linha tracejada algo que está lá, mas que você não consegue ver naquele momento. Então, aqui nesse caso da porta, eu estou representando a abertura da porta. Então, ela abre para cá. Então, quando a minha porta termina de abrir totalmente, ela vai ficar nessa configuração. E o que é que a gente precisa observar? Que esse espaço aqui, ele tem que estar livre para receber essa abertura da porta. Aqui, a gente está representando, como é uma planta bem enxuta, bem pequena, a gente está representando um sofá-cama. Então, a gente tem a projeção de qual o tamanho que esse sofá atingiria quando ele tivesse aberto. E aqui no cantinho, inferior, a gente vai ter a janela alta. Então, essa janela alta, ela é um elemento que existe, mas que a gente não consegue ver no corte, porque a gente, lembrando, né, que a nossa planta baixa, ela vai cortar a uma altura igual a 1,5 metros, então 1,5 metro. Então, ela corta a altura de 1,5 metro. E essa janela, normalmente, como é uma janela de banheiro, ela vai estar com a altura acima disso. Então, a janela de banheiro normalmente tem um peitoril acima de 1,60 metro. Então, eu não conseguiria observar o desenho dessa janela cortado, como eu vejo nesse caso aqui. Então, por isso que ela aparece como tracejada, para me lembrar, né, que é um elemento que ele está ali representado, ele existe, mas naquele plano que eu estou trabalhando, que eu estou visualizando, ele não consegue ser visto. E aqui os outros elementos, né? Então, aqui é uma planta bem simples. Ela vai ter alguns cômodos. Deixa eu voltar aqui o zoom. Então, ela vai começar... A gente tem a porta de entrada aqui. Então, a gente entra por aqui para acessar essa casinha. Então, quando a gente entra, a gente já tem acesso à parte da cozinha, que é uma copa e cozinha, tem a mesinha aqui do lado. Pra cá, a gente vai ter acesso à sala, que vira quarto, então tem um móvelzinho da TV. E aqui é o banheiro, então vou ter representação de chuveiro, representação de bacia em planta baixa, em vista superior. A cuba do banheiro, aqui a gente tem a representação do box. Mobiliário, né? Todo o mobiliário está representado aqui e a gente vai estar utilizando essas mesmas cores lá no AutoCAD. A gente vai criar as layers. Então, essa é só a apresentação da planta, né? Primeiro elemento. Outra observação importante. Observem que nos cantinhos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nos cantinhos, nas quinas, essa parede, ela não faz
cruzamento aqui, ó. Ela não tem isso. Por que ela não vai ter esse xizinho aqui passando? Porque é uma parede contínua. Então, para eu ter uma parede contínua aqui, ela tem que estar com esse espaço aqui livre. Então, essa representação, ela acontece tanto aqui nas extremidades, quanto nos encontros. Então, veja que essa parede aqui do banheiro, ela vai encontrar aqui no canto a parede externa da casa. Mas aqui, como é um elemento único, na nossa representação em projeto arquitetônico, ela não vai ter uma divisão. Então, ela teria uma divisão se fosse em que situação? Se aqui eu tivesse um elemento, nesse caso aqui, se essa parede externa fosse de tijolo de concreto e aqui dentro fosse de bloco de gesso. Então, aí eu teria essa divisão. Mas como é um elemento único e ela trata do mesmo bloco, por exemplo, ela vai estar sempre com essa abertura. Isso a gente rebate para os cortes, quando tiver essa representação de parede e elementos de parede dessa mesma forma. Bom, agora que a gente já conheceu a planta que a gente vai trabalhar, a gente vai iniciar os desenhos diretamente no AutoCAD. Bom, pessoal, considerando que a gente já viu como é que vai ser o nosso desenho, como é que a gente vai trabalhar, a gente vai aqui agora para o AutoCAD, propriamente dito, retornar e iniciar o desenho. Essa é a tela inicial, como vocês já conhecem, e eu vou começar do zero com vocês, para que vocês consigam entender qual o procedimento que vocês podem adotar. Esse é um procedimento que eu utilizo. Cada profissional tem um procedimento diferente, uma metodologia diferente de iniciar esses desenhos, e eu vou falar para vocês o jeito que eu gosto de fazer. A gente começa pelo Start Drawing. Então, toda vez que vocês abrirem o AutoCAD, ele vai iniciar nessa tela. Eu já deixei ele aberto para agilizar um pouquinho o nosso vídeo. E aí, a gente vai clicar aqui no Start Drawing. Ele vai processar um pouco. E a gente vai ter essa primeira visualização. Provavelmente, vocês que estão utilizando o AutoCAD no computador, vocês vão ter uma tela de uma cor diferente da minha. Porque eu costumo trabalhar mais com a tela branca, mas isso é personalizável. Então, eu costumo trabalhar com a imagem mais clara. Muitos profissionais gostam de trabalhar com a tela preta ou com a tela cinza num tom bem escuro. Como eu utilizo o AutoCAD ao mesmo tempo que eu utilizo outros programas, normalmente as outras telas elas são brancas também. E você passar muito tempo ali projetando numa tela preta e depois você passar para a tela branca, eu acho ruim. Mas isso é uma opinião pessoal. Então, cada um vai ter o seu jeito de identificar qual a melhor forma de utilizar. Aqui embaixo, a gente vai ter as configurações, né? Então, ele vai abrir sempre nessa malha quadriculada, que ela é facilmente desativada aqui no grid, que aí você pode utilizar o atalho F7 ou clicar no próprio íconezinho aqui e ele vai sumir o grid. Então, a gente pode dar um zoom aqui, eu vou ligar o grid só para a gente dar um zoom e aproximar um pouco a nossa imagem. Então, veja que quando a gente aproxima, eu estou rolando a bolinha do mouse, o botão do meio, para cima e para baixo, e aí eu consigo diminuir ou aumentar o zoom. Então, eu vou deixar o zoom um pouquinho maior aqui, de forma que eu consiga ver o meu eixo X e Y, que é o meu ponto zero. Feito isso, a gente vai começar a trabalhar em cima das configurações. A primeira configuração que a gente vai criar e vai trabalhar são as layers. As layers significam camadas. Então, a gente vai criar camadas para configurar as linhas que a gente vai estar desenhando, para que depois, quando a gente for fazer o desenho propriamente dito, a gente já desenhe na camada certinha. Esse processo ele pode acontecer antes ou depois de você já ter desenhado. Você já pode fazer a layer antes de desenhar e desenhar as linhas na layer específica de cada coisa. Ou você pode desenhar tudo na layer 0, que é o padrão aqui, ó. Vocês observarem aqui em cima vai ter uma layer padrão 0 aqui. E essa layer, depois você configura
todas as linhas que você vai utilizar e vai colocando individualmente cada linha que foi desenhada na que você deseja que fique. Então, para que a gente utiliza as layers? Essas camadas, elas funcionam como separador, mais ou menos como separador. Então, a gente coloca as layers, cria as camadas, porque se a gente quer ocultar determinado elemento, eu vou ocultar apenas a layer daquele elemento, não preciso selecionar elemento por elemento, ou excluir, ou criar um novo arquivo. Então, a gente utiliza muito isso para facilitar tanto na parte de interdisciplinaridade, então quando você vai entregar o projeto arquitetônico para outros profissionais, como engenheiros, calculistas, etc. E aí o projeto arquitetônico ele vai vir cheio de informação que são necessárias para o projeto arquitetônico acontecer, mas que às vezes para o profissional que vai fazer um projeto de hidráulica ou de elétrica em cima desse desenho, ela vai ficar um pouco confusa, porque vai ter informação demais naquela imagem. E quando ele vai acrescentar o projeto hidráulico ou o projeto elétrico, todas as tubulações ou fiações, vai ficar muito poluído e vai dificultar na hora da execução. Então, por isso que a gente cria essas leis, porque aí o profissional vai lá e depois ele só faz ocultar a lei que foi criada. Então, aqui no AutoCAD, a gente vai ter, para quem utiliza o AutoCAD na versão a partir de 2016, né, que tem essa caixinha de ferramentas aqui em cima, as leis vão estar aqui no íconezinho deles. Então, aqui a gente vai ter todas as configurações de layer. Se a gente clica aqui, ele vai me listar todas as layers que aparecem nesse arquivo. Aqui a gente vai ter informação para fazer a layer, né? Para copiar as configurações, etc. E a gente normalmente clica aqui, ó, nesse botãozinho maior, Layer Properties. Quando a gente clica nesse botãozinho, ele vai me abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Ele vai me abrir aqui essa janelinha, onde eu tenho todos esses elementos que estão aqui embaixo também. E eu vou ter todas as informações da minha layer. Vou dar aqui. Aumentar aqui um pouquinho a janela para vocês conseguirem visualizar tudo, só um pouquinho. Então, aqui eu vou ter o nome da minha layer, qual o nome que eu vou escolher para ela. Eu vou ter essas duas informações aqui, com relação ao congelamento da layer e com relação a ela tá aparecendo ou não. Esse cadeadinho aqui, quando ele está aberto, ele me permite configurar as informações na layer. Ou mexer ou fazer alguma alteração em tudo que está ali naquela layer. Quando eu clico aqui, ele fechou o cadeado, então eu não posso fazer nenhuma alteração em nada que foi desenhado nessa mesma layer. Então, um cadeadinho aqui, deixei ele aberto. Se você terminou e não quer mais mexer ali ou correr o risco de mexer por acidente e terminar desfazendo o trabalho que você fez, você vem e fecha o cadeado. Aqui é a configuração de plotagem. A cor que essa layer vai aparecer na minha tela e a cor que ela vai pegar para essa configuração de plotagem. Aqui o tipo de linha, que nesse caso é uma linha contínua, ou seja, uma linha reta normal. Aqui é line weight, é a espessura da linha. Então a gente deixa normalmente ela no default. A gente tem a opção de configurar a espessura da linha de acordo com o desenho. Mas como a gente vai utilizar as penas em CTB, que é um arquivozinho padronizado já para essas layers que a gente está criando, a gente vai deixar ela sempre no default. Transparência e aqui a descrição. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui nesse ícone. Uma outra coisa muito legal do AutoCAD é que se vocês forem passando o cursor do mouse em cima de cada íconezinho, de cada botãozinho dele, ele vai abrir uma caixinha, como essa que vocês estão visualizando aí. Vai dizer o nome do comando que você vai utilizar naquele ícone, o atalho dele também, e vai trazer um textinho com informações sobre o que é que aquele comando vai fazer e mostrar às vezes como é que ele faz. Então depois eu vou mostrar para vocês o AutoCAD mostrando o que é que aquele comando faz e como é que ele pode ser feito.
Então, a gente vai criar algumas layers, eu vou criar aqui com vocês, e depois eu vou colocar a descrição mais detalhada no vídeo, para caso vocês não consigam acompanhar e criar junto comigo, vocês fazerem separado. Então, primeiro a gente vai clicar em New Layer, ver que ele já duplicou aqui embaixo as configurações da minha Layer 0. E aí, ele já me está selecionado aqui o nomezinho Layer 1. Então, quando ele está selecionado, eu vou digitar parede. Então, essa é a minha primeira Layer. Terminei de digitar, eu clico fora e ele terminou. Para as configurações dessa layer, eu vou colocar aqui na cor, a cor magenta. Escolhi a cor magenta, seleciona e dá OK. Tipo de linha, eu quero a linha contínua, vou deixar o default, todas as outras configurações vão ficar da mesma forma. E eu vou repetir esse processo para todas as outras layers que eu for criar. Então, eu vou criar aqui agora a layer esquadrilha. Depois que digita, clica fora. E aí eu vou clicar aqui em cima do magenta, porque ele dobrou a cor de cima. Ele duplica sempre da layer que está selecionada. E eu vou clicar aqui e eu vou escolher o vermelho, o red. E vou clicar em OK. O processo é sempre o mesmo. Mobiliário. Na cor. Agora aqui, a cor, eu vou digitar a cor 251. Porque eu quero que ela seja uma cor específica. Que é a mesma cor que vai estar na minha configuração de impressão. Vou clicar aqui novamente, criar uma nova layer. Vegetação. Clica fora. A cor, no caso da vegetação, vocês vão colocar 62. Aí é só digitar aqui o valor. E depois dar o OK, que ele já vai configurar. Layer P251. E aqui a minha cor, eu vou colocar também 251. Digitou, clica OK. E agora eu vou criar a minha layer especificações, que é onde a gente vai colocar todos os nossos textos. E essa layer eu vou criar na cor 152, porque nessa configuração de CTB que a gente vai utilizar, todos os textos eles vão sair nesse tonzinho de azul. E aqui é importante que a gente utilize essa referência de cores de acordo com o que está previsto nessa configuração e na CTB, no arquivo de CTB que a gente está utilizando. Essas cores elas não são padronizadas. Vários profissionais costumam utilizar outros formatos, aí você tem que saber qual local que você está trabalhando para identificar e utilizar as leis daquele local. Normalmente, quando você vai trabalhar em escritório, a gente já tem essas configurações padronizadas do próprio escritório que a gente trabalha. E o escritório vai ter um padrão, então a gente segue o padrão que está ali naquele escritório. E a última layer que a gente vai criar aqui é a layer projeção. Então, aqui a gente vai criar a layer projeção. Nessa layer projeção, a gente vai colocar a cor 252, que é um cinza. E aqui a gente vai ter um diferencial, a gente não vai ter a linha contínua, line type. Então, eu vou querer aqui colocar outro line type. Então, observem, eu vou retomar aqui para vocês verem o que foi que eu fiz. Minha layer está selecionada, que ela está aqui azulzinha, ó. E aqui eu vou clicar em cima do nome continuous, que é o line type. Então, meu line type está contínuo, meu tipo de linha é contínuo. E eu vou querer modificar, então eu vou clicar apenas em cima do nome, como eu fiz em todos os outros elementos de cores. Quando eu cliquei aqui, provavelmente o AutoCAD de vocês vai estar da mesma forma que o meu, caso alguém não tenha utilizado antes, e não tem nenhuma configuração pronta nesse arquivo. Então, ele está aqui zeradinho, como se tivesse vindo, como se tivesse acabado de instalar. Igual de vocês, provavelmente vai estar. Então, eu vou colocar aqui no load, que é o carregar, e ele vai me dar, com o arquivo padrão do AutoCAD, uma série de tipos de linhas que eu posso utilizar. Então, eu vou ter aqui a linha, esse tipo de linha tracejada, eu vou ter esse outro, traço ponto, traço 2 pontos, traço 3 pontos.
uma linha que é só ponto, e assim sucessivamente. Nesse caso, a gente vai escolher a linha Haydn 2, que é esse aqui, ó. Haydn 2, 5 vezes. Porque a gente vai trabalhar com um projeto pequenininho, então a gente vai escolher essa linha aqui, menorzinha. Selecionou, ele ficou azulzinho, você vai clicar no OK. Então, ele já vai estar aqui embaixo. Mas observe que ainda está marcado de azul o Continuous, porque na minha configuração da minha layer ainda vai aparecer o Continuous. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Haydn e vou apertar o OK. Quando eu fiz isso, a minha linha de projeção aqui, ó, na layer, automaticamente ela trocou de Continuous para Haydn. Caso seja necessário, depois a gente pode criar outras layers e configurar também alguma outra coisa que a gente criou agora, mas que não funcionou no nosso desenho. Terminamos de fazer todas as layers, a gente vai fechar e pronto. Esse aqui é o primeiro passo. Aqui eu vou mostrar para vocês, né, aquela configuração que eu falei com relação ao AutoCAD, né, dele mostrar. Então, se você passa o cursor aqui em cima e deixa ele parado um pouquinho, ele vai me dizer qual é o comando que vai estar ali, vai me dizer para que serve, o que é que ele serve, né? Então, ele vai explicar para a gente o que é que o AutoCAD pode fazer com aquele comando e como é que você faz. Então, ali ele bota assim, ó, clica no 1, clica no 2 e clica no 3. Então, se você sair clicando no 1, 2 e 3, você vai criar as linhas nesses pontos. Outra configuração que eu gosto de fazer para utilizar o AutoCAD, para facilitar também, é no cursor. Então, aqui, se vocês observarem, o nosso cursor, ele aparece que é essa cruzinha e esse quadradinho bem pequenininho. Esse quadradinho pequenininho é o responsável por selecionar os objetos que a gente vai estar trabalhando. Então, normalmente, a gente pode aumentar um pouco ele para que fique mais fácil pegar os objetos que a gente vai utilizar. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou clicar com o botão direito do mouse. Ele vai abrir essa janelinha. Depois que ele abre essa janelinha, a gente vai clicar em Options. E ele vai me abrir essa outra janelinha de configuração. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês como vocês podem configurar a cor de fundo, que aqui vem no Colors, e aqui no meu tá branco, tá vendo? Mas você pode colocar preto, clicar em Apply em Close, e ele ficou o fundo preto. Uma recomendação, sempre utiliza ou branco, ou preto, ou caso você vá selecionar uma cor diferente, né, caso você queira botar um cinza num tom mais claro que nem seja branco e nem seja preto, você pode escolher uma cor aqui que seja diferente das cores que você vai estar utilizando no teu projeto. Então, eu vou colocar aqui essa 219, dar aqui o Apply in Close, ele ficou no fundo cinza um pouco mais claro, apertar aqui no Apply. Então, aqui em cima, nessa janelinha aqui, a gente vai ter todas as configurações possíveis do nosso programa, do nosso arquivo, no caso. Então, aqui a gente vai, se vocês forem passando, vocês vão observar todas as configurações, onde é que ele vai salvar, onde é que ele vai salvar a impressão, configurações de sistema, ó, que é as preferências. Então, o meu desenho aqui, ele está considerando como se tivesse milímetro. Eu posso transformar ele para metro. Deixei em metro aqui. É bom até a gente deixar em metro para facilitar com os colegas que vão trabalhar no AutoCAD no celular. Então, aqui, ó, nesse outro botãozinho aqui, eu venho em Draft. Aqui é onde vai aparecer o tamanho desse meu quadradinho do cursor. Então, aqui, ó, esse verdinho é quando a gente vai selecionar. Então, eu gosto de deixar ele um pouco maior. E aqui é a abertura dele, também da mesma forma. Então, eu deixo ele um pouquinho maior. Outra configuração, depois que faço isso, eu clico no Apply. Não vou fechar ainda, porque eu ainda quero configurar aqui. Outra coisa é essa cruzinha. Vocês perceberam que ele tem uma cruzinha ali no cursor. Então, eu gosto de deixar ela um pouquinho maior, mas não muito maior. Então, eu vou deixar ela aqui, ó, em 16, por exemplo.
dá um apply e dá um close. Observem que a minha cruzinha aumentou um pouco, mas o cursor tá branco. Deixa eu mudar esse fundo que é para vocês enxergarem o cursor preto. Senão vocês não vão conseguir enxergar bem na gravação. Mudei a cor e ele aqui tá preto. Então, veja que a minha cruzinha, ela esticou. Então, só que o meu quadradinho ainda ficou muito pequeno. Então, vamos lá em Options, né? 16 para mim tá bom. Aí vocês ajustam como vocês querem. Vou aumentar aqui já quase no final. Aumentei aqui. Vou dar um Apply e um OK. Meu quadradinho ainda tá aqui pequenininho. Então, essa configuração que a gente consegue fazer, no caso, é uma configuração de seleção. Faltou a seleção. Por que ele estava miudinho? Porque eu esqueci de mudar aqui na seleção. Então, aqui é o tamanho do quadrado. Eu vou aumentar ele. E vou aumentar ele aqui também, que é o quadradinho que a gente pega. Então, eu vou dar o Apply, o OK. Agora, meu quadradinho aumentou. Então, eu aumentei, naquela hora que eu mostrei para vocês, não o quadradinho de seleção. Eu aumentei o quadradinho que ele vai aparecer para mim quando eu for ativar o Dynamic Input, que é outro comando que a gente vai ver na outra aula. Então, essa configuração aqui já está pronta do nosso arquivo. A gente já fez todas as nossas layers que a gente vai utilizar inicialmente. E a outra configuração que a gente vai fazer é antes de iniciar o desenho, que é a configuração do arquivo em si. Então, eu vou colocar o N, Units, e ele vai aparecer aqui para mim. Observem que ele já está aqui selecionado de azul. Isso aqui também consegue configurar a cor que ele aparece. Ele já está aqui selecionado. Se eu digitar o N, é o comando do Units. Então, eu vou dar Enter. Então, aqui. Nessa janelinha, a gente vai configurar o desenho, as unidades de medida do desenho. Então, aqui eu tenho o desenho decimal. O ângulo, ele tá em decimal também. Eu vou colocar em grau. Não, é esse aqui não. Também não é esse. Deixa decimal mesmo. Aqui a minha precisão, ele tá com 1, 2, 3, 4 zeros após o ponto, que no caso aqui é como se fosse a nossa vírgula. E eu vou deixar apenas para 2, então vou trazer a minha precisão aqui para 2. E as unidades aqui da escala tá em milímetro, então eu vou trazer para metro. Aqui embaixo a gente deixa internacional mesmo, não tem problema. Sempre da mesma forma. Então aqui eu tenho a minha configuração de unidade. Então eu configurei, então todos os meus, por exemplo, se eu for cotar, ele vai aparecer com, no máximo, 2 números após a vírgula, que no caso aqui no AutoCAD a gente vai utilizar ponto. E vamos dar um OK. Pronto, nosso arquivo ele agora está configurado com relação às unidades e com relação às cotas. E a gente agora vai salvar esse arquivo, vou salvar como, e a gente encerra essa primeira parte da aula. Depois a gente já vai começar a fazer o desenho propriamente dito. Então, recapitulando, a gente viu como criar as layers, a gente viu como configurar as unidades de medida do arquivo, vocês viram também como configurar o display onde vocês vão desenhar. Então, retomando, né, nosso desenho ele vai ser todo pelo model, que é essa abinha que está aqui embaixo. Então, por enquanto, a gente vai trabalhar aqui. Não se incomode com as outras abas, que depois a gente vai chegar nelas. Então, a gente trabalha primeiro com o model. E agora a gente vai salvar o arquivo. Assim como os outros arquivos dos outros programas, a gente salva da mesma forma. Eu vou vir aqui no Azinho, tem a opção aqui de salvar direto e de salvar como. Eu vou escolher a opção salvar como. Então, aqui eu vou escolher a pasta que eu quero salvar o meu arquivo. Vou colocar aqui no meu desktop. E vou renomear esse arquivo. Vou colocar aqui aula de AutoCAD. Projeto 1. E vou salvar aqui na minha área de trabalho. Quando eu vou salvar o arquivo, nessa opção de salvar como,
eu tenho a opção de salvar o arquivo em versões anteriores do AutoCAD. Por exemplo, para que isso serve? Se você trabalha com AutoCAD 2021 ou 2020 e você precisa compartilhar esse arquivo, pode ser que a pessoa que vá trabalhar com você, ela não tenha esse arquivo tão atualizado. Então aqui no caso, ó, ele já me dá algumas opções automaticamente. Então aqui eu tenho o 2018, que é uma versão abaixo da que eu estou utilizando, e tem a 2013. Normalmente a gente salva numa versão um pouco mais antiga, que é para facilitar justamente esse acesso. Então salvem o arquivo de vocês na versão 2013 para facilitar o acesso de quem for utilizar esse arquivo depois. Vou salvar na versão 2013, escolhi aqui e vou clicar no Save. Então isso, o AutoCAD, ele permite, nesse caso, né, que a gente salve o arquivo de em versões anteriores à que a gente está utilizando. Ao contrário de outros programas, como o Revit, por exemplo, que não permite que a gente salve numa versão mais antiga. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente viu essas configurações iniciais e é isso que vocês têm que fazer no arquivo de vocês e deixar pronto já para a próxima aula. Nosso arquivo está salvo. Depois disso aqui é só fechar. E finalizamos por hoje. Até a próxima aula.